Corinto é muito importante. A gente precisa olhar com uma ótica muito interessante para essa carta, porque essa carta, ela trata de assuntos que são vivos, verdadeiros, assuntos que todos nós lidamos no dia a dia quando pensamos em igreja. A gente não tem aqui, por exemplo, em Corinto, você não tem uma realidade de outras igrejas. Era uma só, era uma igreja na cidade. Então, se o cara ficasse bravo com o dirigente daquela comunidade, ele não tinha outra igreja para ir. Hoje não. Hoje nós temos, a cada dia nasce, né, uma igreja nova por aí. Então, as pessoas hoje mudam de igreja. E toda vez que a gente muda de igreja, né, por problemas, por exemplo, vamos pensar da igreja de Corinto. O cara saiu daquela igreja porque tinha um problema, porque ninguém fazia nada. Aparentemente, nós temos um problema muito sério de moralidade aqui, e essa pessoa não é confrontada. E aí ela fala, não, eu não suporto isso, eu vou sair daqui e vou para um outro lugar. Enquanto a gente não conhece a fundo aquela nova comunidade, legal, mas depois a gente vai perceber que naquela nova comunidade existem problemas também. Né? Existem dificuldades, talvez não seja o mesmo problema pelo qual eu saí, mas vão ser outros problemas. Paulo está ensinando a gente a lidar com os problemas da igreja. Então, a carta de 1 Coríntios ela é um grande tratado de como resolver e de como lidar com algumas coisas, de como tratar algumas coisas. É muito legal quando a gente lê a primeira e a segunda carta, né? Na primeira carta, Paulo é enfático, na segunda carta parece que o tom dá uma diminuída, mas ele não diminui o tom, mas ao mesmo tempo ele diz, vocês acham que foi bravo o jeito que eu escrevi? Espera se eu tiver que ir aí falar pessoalmente. Né? A gente vê que ele não diminuiu a indignação dele, ele está indignado com o que está acontecendo ali. Ele está indignado com tudo que está vendo. Está havendo ali naquela igreja. Então, é muito importante a gente pensar em 1 Coríntios. Então, vamos dar uma olhada na nossa revista para a visão panorâmica de Corinto. Vai lá. Então, aqui são algumas imagens que eu peguei na internet. Aqui é uma visão aberta para a gente ver, né, de Corinto. Então, ali, Corinto é aquele pontinho amarelo menor ali, e ele está no que a gente chama de istmo, ele está num canal. Então, o Corinto era um lugar de ligação muito importante. Então, geograficamente, era uma cidade muito importante para a época. Era uma cidade estratégica, era uma cidade onde as pessoas podiam ir, e as pessoas iam ou passavam por ali por vários motivos, mas o principal era pelo comércio. Então, era uma cidade que era uma rota comercial. Era uma cidade onde as pessoas vinham por essa rota comercial, tinham 2 portos, que eram distantes 6 quilômetros um do outro. E esse istmo, esse canal, era um canal muito apertado. Então, eles tinham um sistema lá em Corinto que o barco parava de um lado do porto, eles colocavam num tipo de trilho e escravos subiam e transportavam esse barco para o outro lado, quando o barco era muito grande e não passava naquele canal. Se eu não estou enganado, só no século XIX ou no século XX, ali, 1900 e pouco, que conseguiram realmente abrir o canal, fizeram uma coisa maior e tudo mais. Tentaram por muitos anos, mas só agora, há pouco tempo, que isso aconteceu. Então, Corinto era uma cidade que você pode ver ali, que estrategicamente ele ligava toda aquela parte de cima ali para a Europa, para a Grécia, para Atenas e para a Ásia. Então, ele era um lugar estratégico, era um lugar que trazia consigo riqueza, que trazia consigo uma série de outras coisas. Pessoas iam para Corinto para ganhar dinheiro. Pessoas iam para Corinto para se estabelecer, fazer a vida, né, ganhar dinheiro, aqueles que vinham de fora. Mas Corinto também tinha sido uma colônia romana. Né? O próximo, a gente já vai chegar, volta um pouquinho. Ali são ruínas de templos, templo de Apolo em cima, templo de Artemis embaixo, e aqui é o Aerópago, provavelmente o teatro, né, Odeon, desculpa, é o teatro de Corinto. Então, alguns lugares que a gente vai ver retratado não apenas na carta, mas nós também vamos ver retratado lá em Atenas, e fazem parte da realidade do primeiro século, ali quando essa carta foi escrita. Então, pode passar ali. Então, Corinto foi primeiro uma cidade, era uma colônia romana.
No ano de 146 a.C., Corinto já era uma cidade antiga, né, grega, muito próspera, e ela foi destruída. Ela é conquistada e ela é destruída, completamente destruída pelos romanos, por não querer se submeter. Então, ela fica por 100 anos nesse limbo, quando no ano de 46 a.C., Júlio César resolve reconstruir Corinto. Ele resolve ocupar Corinto. E o que ele faz para ocupar Corinto? Ele pega soldados aposentados, legionários aposentados, e paga para esses legionários ocuparem Corinto. Então, Corinto, ela é uma cidade que tem uma mescla de classes sociais muito interessantes. Por quê? Porque a partir do momento que ela passa a ser colônia romana, os seus habitantes naturais se tornam escravos de Roma. Esses soldados que vêm, eles vêm com dinheiro e eles vêm com um status. Então, eles são superiores àquelas pessoas que ali estão. E em Corinto recebe um grande número de imigrantes, pessoas que vêm para estabelecer a vida, comerciantes, judeus e tantos outros que vão chegando em Corinto. Então, a gente tem uma cidade que é uma colônia romana, a gente tem uma cidade que é dividida por castas, por lugares, posições sociais, e nós temos uma cidade que jorra muito dinheiro, jorra muito negócio e muita cultura diferente. Então, Corinto também é uma cidade culturalmente movimentada. Corinto é uma cidade onde eles tinham lá diversas culturas, né, onde tinha muitas culturas sendo comunicadas. É como se você pegar uma metrópole como São Paulo. Então, você vai em São Paulo, você vê de tudo, você vê guetos, você vê lugares, pontos só de uma certa etnia. É como você olhar para Foz. Foz é um pouco assim, né? Nós estamos falando de uma cidade nossa com 84 etnias, gente. Talvez a gente viva há tanto tempo em Foz que a gente acostumou com o ambiente. Se acostumou com a moça de burca fazendo caminhada na Avenida Paraná. Isso não faz diferença para a gente. Mas muita gente que vem de fora, quando vê um negócio daquele, fala, nossa, quem são essas pessoas? O que elas comem? Onde elas vivem? Onde elas estão? Para eles é uma coisa nova, é uma coisa diferente. Você sabia disso? Que nós temos 83 etnias em Foz do Iguaçu? Então, culturalmente, Corinto era uma cidade dessa maneira, por causa do comércio. E Paulo viu isso também como uma grande estratégia para a pregação do Evangelho. Essa é uma das coisas muito interessantes, porque a gente normalmente, missiologicamente falando, a gente manda alguém para fora do país, ou manda alguém para uma outra cultura, até essa pessoa começar efetivamente a comunicar de maneira que as pessoas do lugar entendam, e ela entenda a cultura, vai um tempo. Agora, quando você tem alguém dessa cultura imersa na sua cultura, ele tem que se adaptar a você, então você pode pregar para ele, ensinar o Evangelho, e ele, quando voltar para a sua casa, ele é esse missionário completamente capacitado e habilitado para poder culturalmente alcançar aquele povo, chegar no coração daquele povo, né? Então, isso é muito interessante. Então, culturalmente, Corinto era muito importante. A segunda coisa que tem em Corinto, a gente viu lá no capítulo 9, Paulo faz uma ilustração dizendo que todos que correm a fim de alcançar um prêmio. Vocês lembram disso? Uns uma coroa corruptível, outros uma coroa incorruptível. Ele fala sobre lutar, não desferir socos. Paulo usa uma linguagem, uma analogia com esportes. Por que isso é importante? Porque Corinto, ela abrigava os segundos jogos mais importantes daquela região. Perdia apenas para os Jogos Olímpicos de Atenas. Então, os Jogos Istmicos aconteciam em Corinto. E o que isso torna importante a cidade? Primeiro, ela é esse lugar culturalmente efervescente. E segundo, a juventude de Corinto era um número grande, expressivo da população, que eram os competidores, aqueles que estavam se preparando para os jogos, porque isso tinha uma grande importância na cultura da época.
Então, nós temos, Paulo está indo para uma cidade estrategicamente importante. Você lembra da aula de Atos? Nós falamos sobre isso, quando Paulo plantava igreja, ele procurava rotas de formas estratégicas, né? Então, Paulo vai estrategicamente para Corinto, ele tem uma cidade que flui muitas etnias ali do lado, ele tem uma cidade com uma juventude que está ali pronta para ser alcançada e discipulada, ele tem uma cidade culturalmente preparada para ouvir o Evangelho. E aqui há algo muito interessante, que a gente vê que o Paulo, ele também comunica o Evangelho nessa mesma linha que a cidade coloca para ele. Ele entende o que a cidade está falando e ele fala com aquelas pessoas que ali estavam. A escola filosófica dentro de Corinto era uma escola filosófica forte. Então, ele tinha que falar com pessoas que vinham de diversas maneiras e diversas formas de pensar, e ele, então, apresentava o Evangelho. Uma outra coisa é que tudo isso, toda essa cultura forte e todo esse dinheiro abundante traz consigo é o quê? O que você imagina que acontece em cidades portuárias? O que você acha? Bandidagem. Quantos lembram da Foz do Iguaçu no auge de Itaipu? Vocês lembram disso? Tem uma matéria muito legal. Tem uma matéria muito legal que até ganhou o prêmio, o cara que escreveu, ele escreveu sobre isso, se chama Os Filhos da Itaipu, os filhos da, alguma coisa assim, e ele fala sobre a suposta zona de prostituição que era bancada por Itaipu para os seus funcionários que vinham para cá. E aí ele fala de tantas crianças que nasceram nessa época, de pessoas, Mauri Koenig, que escreveu essa matéria. Então, a gente sabe disso, a gente está numa cidade fronteiriça, a gente está numa cidade onde a gente entendeu isso, a gente teve fluxos de migração muito forte. Irmãos, nós estamos numa cidade onde, se eu posso usar essa palavra, um dos principados dessa cidade é ganhar dinheiro. As pessoas vêm para Corinto, vinham para Foz, para ganhar dinheiro, para ficar rico e ir embora o quanto antes. Eles não tinham ideia de fixar a sua morada aqui. Pessoas vinham para cá, e você deve ter conhecido gente assim na época da Itaipu, que ele veio e falou, não, eu estou aqui, vou ficar um tempo, e depois desse tempo eu vou me embora. Mudou o fluxo migratório da nossa cidade, veio o fluxo da muamba. O que aconteceu? A mesma coisa, só que agora com um outro objeto. Então, essa também é um efeito colateral que havia na cidade de Corinto. A cidade era uma cidade moralmente comprometida. Ela tinha fama de ser uma das cidades mais depravadas da região antiga. O reverendo Augusto Nicodemos, no comentário de Coríntios, ele fala que havia uma palavra que era Corinthiazestai, que dizia, você vive como um coríntio. Essa palavra chegou a ser parte do idioma grego, e o significado dela é que você vive como um bêbado. Você é um homem corrupto moralmente falando. Então, nós temos um problema em Corinto, que é a corrupção moral. A prostituição era muito forte, porque a religião de Corinto, tanto o culto a Apolo, quanto o culto a Afrodite, ele era um culto que vinha e que tinha o sexo como parte da sua prática cultual. Então, Corinto tem as prostitutas cultuais. Elas, de manhã, estão se prostituindo como parte do culto a um dos seus deuses, e à noite elas iam para o cais e iam se prostituir com os marinheiros. Da mesma forma, esses atletas homens eram incentivados a se envolver sexualmente com outros homens e se prostituírem por causa e para agradar o deus Apolo. Então, quando você vê aquela foto daquele grego todo bombadão, todo malhadão, provavelmente era uma prática deles, essa prática homossexual. Alguns dizem que, inclusive, os filósofos iniciavam os seus
discípulos sexualmente era parte do conhecimento e do autoconhecimento que eles tinham que aprender e eles tinham que fazer. Então, nós temos uma cidade moralmente comprometida, uma cidade que está comprometida com prostituição, uma cidade que está comprometida com o homossexualismo, e nós também temos uma cidade comprometida, meus irmãos, com a carnalidade. Então, tudo isso trazia uma questão muito interessante de como as pessoas viviam. As pessoas viviam de forma carnal, as pessoas viviam de forma a comprometer a sua vida. O Cassandro tem uma frase muito interessante: não basta ser honesto, tem que parecer honesto, né? As pessoas não faziam questão de parecer honestas. Aquilo não era uma verdade ali na igreja de Corinto. Eles eram profundamente discipulados pela cultura local. E aqui há uma coisa muito importante para a gente pensar. Então, a gente viu ali, já vou lá, era uma colônia romana, era um lugar que estava estrategicamente posicionado, era um lugar que tinha muita cultura, mas também era um lugar moralmente comprometido. E aqui a gente tem uma coisa muito interessante: o Evangelho, ele não é cultural. O Evangelho, ele também não é transcultural. O Evangelho, meus irmãos, ele é supracultural. O que eu quero dizer com isso? O Evangelho não tem que se adaptar a culturas. O Evangelho dita como culturas têm que viver. Deu para entender isso aqui? O que pode acontecer é que na comunicação do Evangelho, nós vamos entender elementos culturais para comunicar uma verdade imutável. É diferente da gente dizer, não, aqui, porque a bigamia ou a poligamia é tolerada, então os pastores podem ter mais de uma mulher, os crentes da igreja podem ter mais de uma mulher. Não. O que a Bíblia fala? Marido de uma só mulher. Então, a gente não tolera, independente da cultura, independente de qualquer outra coisa. O Evangelho, ele é supracultural. E o que está acontecendo quando a gente tem pessoas que estão sendo discipulados pela cultura, habitando dentro de uma igreja? Uma igreja carnal. Então, eu anotei aqui, então os próprios crentes, eles estavam levando as coisas em contendas, eles estavam vivendo um problema de partidarismo na igreja. Uma outra coisa que Paulo fala, que é interessante a gente pensar, a gente não vai ter tempo para pensar hoje, mas é uma coisa para a gente deixar uma pulguinha atrás da nossa orelha. Ele fala assim: as pessoas estão com contendas entre si dentro da igreja, e eles estão levando essa contenda para os magistrados. Eles estão levando para ser julgado fora da igreja. Um descrente, será que não tem ninguém na igreja sábio o suficiente para mediar essa questão? Irmãos, uma das coisas muito interessantes, Jesus vai falar isso sobre escândalo, é que a gente tem que entender que as pessoas aguardam de nós algo diferente de tudo que elas estão vendo no mundo. Elas esperam algo diferente de nós. A gente vê algumas circunstâncias e situações onde questões de igreja, de assembleia, onde foi, Cassandro, me ajuda, Cassandro, Jô, a gente até viu isso, que o pastor foi colocado, a igreja, ele começou um comportamento que a maioria da igreja não tolerava, e aí essa igreja pediu o desligamento dele, ele foi na justiça comum, vocês lembram disso? Uma igreja presbiteriana do Brasil, ele foi na justiça comum, e ele pediu para ser reintegrado à igreja, e a justiça comum mandou ele ser reintegrado à igreja. Isso virou notícia na cidade, isso virou notícia nacional. Imagina, gente, será que a gente não tem gente maduro entre nós? Imagina a gente aqui, Imagina, conosco aqui, os nossos, isso também pode acontecer conosco. Então, Paulo está dizendo, eles são carnais ao ponto de não tentarem a conciliação de uma outra forma. Havia, por exemplo, sinais de confusão a respeito de casamento, eles não sabiam como fazer, o que deveria ser certo. A partir do capítulo 7, Paulo fala sobre isso. Havia uma tolerância com a imoralidade dentro da igreja. Parece que o filho de alguém dormia com a madrasta. E ninguém fez nada sobre isso. Havia um comportamento sexual errado. Na ceia,
É interessante, não sei se você já conseguiu ler aquele capítulo da ceia, depois leia lá, capítulo 10 e capítulo 11. Paulo vai dizer que tem pessoas que, quando vai se reunir para a ceia, eles não querem esperar, eles começam a ceiar e comer antes, ao ponto de embriagar-se. Imagina, você vem para a ceia, tenta imaginar, hoje tem ceia. A gente chega aqui, a galera chega mais cedo e começa a tomar um vinhozinho e tal, como se eu estivesse no churrasco, comendo um pão, tomando um vinhozinho, comendo um pão. Daqui a pouco um já tira o revólver, já está dando tiro, já está correndo para um lado e para o outro, enquanto o outro que chegou no horário não tem mais o que comer. Paulo está dizendo, vocês não têm a menor consideração um pelo outro. Vocês não têm a menor ideia de corpo, vocês não têm amor. Vocês estão vivendo como o mundo, exatamente como o mundo. Então, há uma carnalidade muito forte. Eu coloquei, eu não sei de quem é essa frase, não é minha, mas é assim, ó, a igreja tinha conhecimento, mas não tinha amor. Então, ele vai dizer no capítulo 12, 13 e 14, ele vai colocar ordem nos dons, porque aparentemente as pessoas tinham orgulho dos seus dons. Elas queriam ser reconhecidas pelos seus dons. E o Paulo está dizendo, vocês querem falar de dons, mas vocês não esperam o outro nem para a ceia. Vocês querem reconhecimento pelos seus dons, mas o corpo, vocês estão tomando a ceia contra o corpo, uns contra o outro. Então examine o homem a si mesmo e veja se ele é digno de participar da ceia. Eu sempre falo aqui que há o elemento horizontal, vertical, eu e Deus nesse exame, mas também é um elemento horizontal, porque a ceia pressupõe essa unidade do corpo de Cristo, fazendo em memória do Pai. Então, é uma igreja também que tinha muito conhecimento, mas não tinha amor. Ele continua dizendo, tinha muito carisma, mas não tinha caráter. Era uma igreja infantil e uma igreja carnal. Então, Paulo está dizendo isso para a gente, ele está mostrando que essa é uma realidade da cidade de Corinto, e isso acabava refletindo também na igreja de Corinto. Se você estiver me acompanhando aí na sua revista, ali no finalzinho da cidade de Corinto, tem uma frase que eu destaquei, que diz assim, a população era híbrida e heterogênea. Estão vendo ali? De gregos aventureiros e romanos burgueses. Que página que está aí, gente? Fala para mim que a minha tem página 6, praticamente o penúltimo parágrafo, finalzinho dele. Uma mistura marcante, inclusive, de fenícios. Essa massa de judeus, ex-soldados, filósofos, mercadores, marinheiros, escravos libertos, comerciantes, vendedores ambulantes e promotores de todas as formas de vícios. Era o que havia na cidade de Corinto. Então, a gente vê que isso tudo reflete na igreja de Corinto. Então, a igreja de Corinto era uma igreja que, apesar de ter muitos dons, aparentemente muitos dons, era uma igreja que vivia toda essa carnalidade, vivia discipulada pela cidade. Se você virar a página na sua revista, nós vamos lá também, que ele vai dizer, havia muitos convertidos na igreja que tinham saído de ambientes imorais e idólatras. Eles haviam sido convertidos, eles haviam sido idólatras, imorais, e essa igreja sofreu inúmeros problemas por causa disso. Alguém pode ler 1 Coríntios 6, de 9 a 11, para a gente? Com voz bem forte, porque está gravando, porque amanhã vai estar disponível. Paulo vai dizer ali, olha, vocês foram tudo isso aí. Volta lá no slide, filha, só para eu me localizar. Vocês foram tudo isso aí, vocês eram pessoas que eram como eles. Eram da mesma maneira... Mais um? Está lá.
Eram da mesma maneira do que eles. Assim vocês foram. Essa era a maneira de vocês viverem. Paulo planta essa igreja na sua segunda viagem missionária. Se você quiser, e se a gente puder ler Atos, põe lá, Ana Júlia, para a gente, Atos 18, do 1 a 11, só para a gente lembrar isso aqui, que é quando Paulo planta essa igreja e tudo começa a acontecer. Tá lá. Depois disso, Paulo saiu de Atenas e foi para Corinto. Paulo sai de Atenas, vai para Corinto. Ali encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, que havia chegado recentemente da Itália com Priscila, sua mulher, pois Cláudio havia ordenado que todos os judeus saíssem de Roma. Paulo foi vê-los. E, uma vez que tinham a mesma profissão, ficou morando e trabalhando com eles, pois eram fabricantes de tenda. Todos os sábados ele debatia na sinagoga e convencia judeus e gregos. Então Paulo chega na cidade, estabelece um vínculo ali com essas pessoas de Roma, provavelmente já eram cristãos, né? Eles vêm de Roma fugido ali pelo edito de Cláudio, e aí ele começa a estratégia de plantação de igreja. Ele vai primeiro para a sinagoga. Depois que Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo se dedica exclusivamente à pregação, testemunhando aos judeus que Jesus era o Cristo. Opondo-se eles e lançando maldições, Paulo sacudiu a roupa e lhes disse: caia sobre a cabeça de vocês seu próprio sangue, estou livre da minha responsabilidade. De agora em diante irei para os gentios. Novamente um padrão se repetindo. Então Paulo saiu da sinagoga, foi para a casa de Tício Justo, que era temente de Deus e que morava ao lado da sinagoga. Provavelmente Tício Justo foi convencido pelo evangelho. Crispo, chefe da sinagoga também, creu no Senhor, ele e toda a sua casa. E dos coríntios que o ouviam, muitos criam e eram batizados. Então essa é a igreja que começou a nascer. Certa noite o Senhor falou para Paulo em visão: não tenha medo, continue falando e não fique calado, pois estou com você e ninguém vai lhe fazer mal ou feri-lo, porque tenho muita gente nessa cidade. Paulo continua por mais 18 meses em Corinto, plantando essa igreja, exatamente por essa afirmação de Deus. Os meus eleitos, os meus escolhidos, os que eu tenho, estão nessa cidade. Não desista, não desista. Continue pregando. Então, Paulo planta essa igreja aí, ele sai de Corinto, vai para Éfeso, que é de onde ele escreve a carta, e aí essa igreja exatamente está vivendo essa realidade de muitos que vinham e que vieram desse ambiente pagão e que agora estão vivendo na igreja. Pula aí, filha. Né? Ele fica sabendo, das notícias através desses dois homens, desses três, Estéfanes, Fortunato e Acaia. Está lá em 1 Coríntios no final. Alegrei-me com a vinda de Estéfanes, Fortunato e Acaia, porque eles supriram o que estava faltando da parte de vocês. Trouxeram alívio ao meu espírito e ao de vocês também. Valorize homens como esse. Então, provavelmente, esses três homens, junto com Cléo, foi quem deu para Paulo as notícias do que estava acontecendo lá. As dúvidas veio por carta e muitas coisas foram comunicadas verbalmente e Paulo acaba escrevendo a carta. Uma outra questão da igreja de Corinto, se você continuar olhando na nossa revista, a gente vai ver que muitos, embora muitos fossem soberbos por causa do conhecimento que julgavam ter, Paulo usa várias vezes a expressão não sabeis, para lhes mostrar que, na verdade, ainda não sabiam muitas coisas básicas sobre a vida cristã. Por exemplo, 3,16, não sabeis que sois santuários de Deus. Vocês não sabem lidar com o corpo de vocês, vocês não entenderam isso ainda. Na 1 Coríntios 6,2, não sabeis que os santos vão julgar o mundo. Se o mundo deverá ser julgado por nós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas. Está falando aqui de levar as nossas causas para a justiça e não mediar entre nós, no tempo ali. Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus, não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas. Está dizendo aqui de uma realidade, de uma prática que havia no meio daquela igreja. Não adianta vocês se reunirem se essa é a prática de vocês. Vocês não vão herdar o reino dos céus, por mais aparência de piedoso que você tiver. Se essa é a sua identidade, se essa é a sua prática, você não vai entrar. Se você é ladrão e
e você continua roubando, mesmo que ninguém saiba, você é ladrão. Você é ladrão. Você não vai herdar, você não houve transformação. Quer dizer, você não nasceu de novo. Você não nasceu outra vez, você não foi regenerado. Então, Paulo está dizendo, olha, vocês não sabem de muitas coisas, e ficam aí se gabando de que são mais espirituais do que qualquer um e do que qualquer outro na igreja. Não, vocês ainda têm muito para aprender, vocês têm muito sal para comer e muita coisa para viver ainda. Então, ali a gente vê data e circunstâncias, então a gente vai ver ali na revista que provavelmente Paulo escreveu isso depois dos anos 50, provavelmente entre o ano 55 e o ano 56, a partir de Éfeso. E ele escreveu isso depois de receber todas essas notícias que vieram ali de Corinto através desses mensageiros. Na nossa revista nós temos aqui o número de vezes que Paulo visitou Corinto, né? A partir do ano 51, a gente vê que a igreja é fundada na segunda viagem. Depois, no ano 53, deixa Corinto e vai para Éfeso, mais ou menos. Então, ele deve ter vindo na primavera de 51, ficou 1 ano e meio e saiu em 53. Faz uma visita constrangedora a Corinto, que está lá em 2 a Corinto, na segunda carta, ele vai falar sobre isso, provavelmente pelo ano 554, mais ou menos. Aí ele escreve essa carta perdida, que está falando lá em 1 Coríntios 5:9, e aí ele recebe o relato por volta do ano 56, e escreve, então, 1 Corinto por volta do ano 56. Aí envia Timóteo e Erasto de volta a Corinto no final de 56, e aqui tem a crise de Corinto por causa dos judaizantes, que não aceitam a autoridade apostólica de Paulo. Você vai ver que na segunda carta ele gasta os primeiros 3 capítulos falando da sua autoridade apostólica e que ele não precisa de carta de recomendação, porque a própria igreja de Corinto é a carta de recomendação dele. Aí ele escreve a segunda carta, né, a carta pesarosa, deixa Éfeso rumo a Trode, mas não encontra Tito, lá em 57, encontra Tito na Macedônia e ouve as boas novas, né, que o pior já passou, escreve ali 2 Coríntios em 57 e vai visitar, então, pela terceira vez Corinto, lá no final de 57. Então, essa é mais ou menos a cronologia das cartas de Paulo ao Corinto, e a gente sabe aí que ele escreveu essa carta bem no momento que ele estava ali trabalhando em Éfeso, durante os 3 anos de ministério dele em Éfeso. A revista traz para a gente, então, o tema. Qual é o tema do Corinto? Primeira coisa é corrigir uma igreja que estava profundamente afetada pela carnalidade. Então, as pessoas estavam vivendo discipuladas pelo ambiente ao redor deles. Em outras palavras, não havia distinção entre o mundo e a igreja. Não havia uma real separação ou uma santificação entre o mundo e a igreja. Então, Paulo escreve para corrigir essa carnalidade. Segunda coisa, ele corrige também uma igreja que era afetada pela imaturidade. Uma igreja que tomava decisões ou que se posicionava de forma imatura. Era uma igreja que ela não era coerente com o Evangelho nas suas ações e vida, e muitos sequer entendiam o que estavam ali fazendo e vivendo e experimentando em troca de uma pseudo-experiência transcendental, mais do que a vida real ali no dia a dia. A terceira coisa, ele começa a exortar quanto a um comportamento orgulhoso. Ele vai exortar a forma correta de você usar os dons na igreja. Então, aparentemente, havia um problema disso. As pessoas se pegavam quando elas iam exercer, e o culto de Corinto parece que não tinha muita ordem, que ele precisa colocar ordem, ele precisa fazer uma lauda e mostrar que há necessidade de ordem no culto, que há necessidade de que a palavra seja pregada de forma inteligível. Você fala línguas, tem alguém que interprete? Tá bom, se não tem, fala só com você mesmo.
Agora, se tem profecia, se tem ensino, então que se escute. E se outro tem ensino, espera um parar de falar para o outro começar. Né? Paulo está, inclusive, ensinando boas maneiras, né? Porque é falta de educação. Você está falando com alguém atravessa a sua conversa e você, de repente, fica ali sem saber o que fazer. Né? Paulo está dizendo, não é assim que funciona. Então, ele está tratando essa questão do orgulho. Porque eu me orgulho de ter dons, mas eu continuo me comportando como um bandido. Eu me orgulho de ter dons, mas eu continuo enganando as pessoas. Eu me orgulho de ter dons, mas eu continuo me embriagando na mesa da ceia e fora da mesa da ceia. A embriaguez é uma constante na minha vida. Eu me orgulho de ter dons, mas eu estou vivendo uma vida de carnalidade. Eu me orgulho de ter dons, mas eu não vejo o meu corpo como templo do Espírito Santo. Né? Então, Paulo está corrigindo toda essa questão. E Paulo também vai exortar, no tema da carta, sobre o amor fraternal. Isso está tudo, eu fiz um resumo dessa nossa, desse nosso tópico aí da revista. Passa aí, Ana Júlia. Então, Paulo demonstra sua preocupação da igreja corintial, isso está na sua revista lá, identificar problemas básicos relacionados aos relatórios negativos que havia recebido e perguntas que lhe haviam sido feitas. A segunda coisa, oferecer soluções por meio de doutrina e por meio de exemplo pessoal. Paulo, ele faz duas coisas importantes. Primeiro, ele fala dele. Ele está falando para uma cidade, o reverendo Hernandes Dias Lopes coloca isso no comentário dele, ele fala assim, Paulo não louva a igreja de Corinto pela atitude que teve com ele. Porque Paulo tem que dizer assim, eu não fui pesado a vocês. Em outras palavras, Paulo está dizendo assim, vocês têm problema com dinheiro, eu não tenho. Se tiver que trabalhar para pregar para vocês, eu tenho. Mas quem deixou de ser abençoado são vocês, porque a mentalidade de vocês quanto a isso está errada. Vocês não entenderam isso aí. Vocês estão batalhando a batalha errada. Paulo não os louva nesse sentido. Pelo contrário, Paulo, ele é firme com eles nesse sentido. Ele fala, olha o meu exemplo, eu fiz. Tem alguns falando, mas olha, eu fiz. Não fui pesado para vocês. Outra coisa, Paulo fala sobre doutrina. Paulo vai falar sobre a ressurreição. E ele é muito forte, ele é muito franco quando ele fala sobre a doutrina da ressurreição. Então, Paulo, ao mesmo tempo que ele dá exemplo pela vida, ele fundamenta o seu exemplo pela doutrina que ele vive. E aqui eu quero abrir um parêntese para nós. Talvez a gente acostumou com a ideia de doutrina ser que tipo de roupa a gente usa, que tipo de liturgia a gente faz, que comportamento a gente vai ter. Né? Muitas vezes a gente vai no culto de doutrina, e os cultos de doutrina eram essas coisas, a gente, né, botando, né, vamos já está rindo aqui, né? Cadê? Vamos lá, irmãos, essa semana teve 6 irmãos que vieram de bermudas na igreja, 2 de boné, né? Um com a máscara do Palmeiras. Isso é inaceitável, isso é intolerável. Perdão, Adão, não precisa chorar, tá? Alguém dá um abraço no Adão ali, Débora, por favor, ele está triste por causa do Palmeiras. Felipe, meu Deus do céu, está até abaixo. O Josivaldo já abraçou ele ali, fala, não, filho, calma, vai passar, mas não tem mundial. Oi? Mas muito lá atrás, né? Foi esse irmão que compôs aquela música, né? Não rapa a perna, minha irmã, não rapa a perna que você perde a vida eterna. Lembra dela ou não? Não põe calção, meu irmão, não põe calção que você perde a salvação. Eu já vi isso sendo cantado. Né? Mas vocês estão entendendo? A gente pensava em doutrina dessa maneira. Mas o que é doutrina? Doutrina é uma verdade bíblica que é internalizada por nós e que se torna vida na nossa vida. Isso é doutrina, e é isso que Paulo vai fazer. Então, o que Paulo está fazendo? Por exemplo, a fé reformada, que é a qual a gente professa, ela diz que nós temos a Escritura como base e regra da nossa vida e prática.
É assim que nós falamos. Isso chama-se sola Escritura. Só a Escritura é a verdade, só a Escritura que nos dá base e nos dá formas e dita a maneira como a nossa vida age. Só que qual é o problema com isso? É uma percepção intelectual da doutrina ou é uma percepção prática da doutrina? A sola Escritura é uma percepção dos dois. Eu entendo a doutrina e vivo a doutrina. Então, quando eu vivo a doutrina que eu entendi, eu estou vivendo só pela Escritura. Deu para entender isso aqui? A gente não pode falar sola Escritura e a gente saber de cor as doutrinas, mas essas doutrinas não serem reais na nossa vida. Por exemplo, a doutrina da ressurreição, que Paulo vai falar aqui. O que ela precisa produzir em mim? Que tipo de certeza essa doutrina precisa gerar no meu coração que afeta a minha maneira de viver? Quando Paulo fala sobre a doutrina da santidade, que não é uma coisa do Paulo, mas é uma coisa que está em todas as Escrituras, de ser separado, o que ela precisa viver, enraizar em mim de tal maneira que a minha vida demonstre isso em todas as relações que eu tenho? Então, nós estamos vivendo um momento, por exemplo, que essa ideia da doutrina está sendo diluída na ideia, num mundo onde o amor tem a última palavra em tudo. Então, por exemplo, quando eu falo de santidade, de doutrina, que meu corpo é templo do Espírito, que eu tenho que me cuidar, que eu não devo viver uma vida promíscua sexualmente, que o sexo é feito para dentro do casamento, como que isso afeta a vida de um jovem cristão? Ele precisa entender que mesmo que lhe custe o relacionamento com aquela pessoa que ele tanto ama, ele não vai para a cama com ela. Ele não vai negociar esse valor. Como que isso reflete para mim como um homem casado cristão? Mesmo eu tendo as maiores dificuldades com a minha esposa e as melhores ofertas fora, eu não vou me deitar com outra mulher. Por quê? Porque eu sou santo, separado, mudado, transformado. Mesmo que eu receba uma proposta financeira muito boa, mas escusa, e eu esteja precisando, às expensas de passar necessidade, eu devo dizer não. Por quê? Porque eu sou diferente, eu sou separado. Isso que a doutrina faz na nossa vida. É isso que a doutrina nos conduz a fazer. Por quê? Por que eu faço isso? Porque eu entendi um valor cristão básico, e eu caminho por esse valor cristão básico. Eu entendi algo muito forte e que muda a minha forma de viver, muda a minha forma de entender as coisas. Então, eu só posso dizer só pela Escritura, que eu vivo só pela Escritura, quando as verdades bíblicas viram vida na minha vida. Quando eu tenho uma verdade bíblica e uma vida bíblica. Uma vida que se esforça para viver essa doutrina. Então, por isso que Paulo está ali falando, mostrando doutrina, mostrando circunstâncias e situações que as pessoas podem viver a sua vida e que devem embasar a sua vida e que elas vão transformar as suas vidas. E aí ele ensina essas doutrinas específicas e qual é a sua relação com a vida da igreja. Paulo vai fazer isso durante toda a sua carta. Uma outra coisa que ele faz, ele vai defender o seu apostolado também e usar esse exemplo em relação à liberdade cristã. Então, tudo isso são as preocupações que Paulo demonstra nessa carta com a igreja de Corinto. Então, Paulo está ali trazendo todas essas verdades, e por isso que ler Corinto e estudar essa carta é tão rico para nós hoje, 2000 anos depois. É uma carta extremamente atual, meus irmãos. Por quê? Porque os mesmos problemas que a igreja de Corinto enfrentava, nós continuamos enfrentando. As mesmas seduções, nós continuamos sendo seduzidos. As mesmas intenções continuam batendo a nossa porta. Então, a gente precisa entender que é uma carta extremamente atual, que foi inspirada pelo Espírito Santo e que se torna atemporal. Passa aí, Ana Júlia, para mim. Aqui eu vou passar um videozinho de 8 minutos, eu queria que você visse, um pouquinho do resumo de tudo que a gente falou até agora, para a gente passar para a próxima parte e encerrar a lição. Põe o vídeo aí, filha. Por favor.
A primeira carta de Paulo aos Coríntios foi escrita para uma comunidade cristã que Paulo conhecia bem. Corinto era uma cidade portuária importante no mundo antigo, com muitos templos dedicados aos deuses gregos e romanos. Era um grande centro econômico, e Paulo foi para lá estrategicamente como missionário. Ele morou lá 1 ano e meio e passou o seu tempo conhecendo as pessoas e conversando com elas sobre Jesus. Muitos começaram a seguir Jesus e iniciaram uma comunidade cristã. Você pode ler mais sobre isso no capítulo 18 do livro de Atos. Depois de um tempo, Paulo seguiu viagem para começar igrejas em outras cidades. Ele começou a ouvir relatos de que as coisas não iam muito bem na igreja de Corinto. A igreja estava passando por todo tipo de problemas e por isso ele escreveu essa carta. A carta é dividida em 5 partes principais, junto com a saudação final. Essas 5 partes correspondem aos 5 principais problemas que Paulo aborda. A carta é lida como uma coleção de ensaios curtos sobre temas diferentes, mas há ideias centrais que unem todas as partes. Eis o que ele fez em cada parte. Primeiro, ele descreve o problema. Depois, ele responde ao problema com algum trecho da história do Evangelho, que são as boas novas de Jesus. Ele mostra como as pessoas realmente não estão vivendo o que elas dizem acreditar. A essência dessa carta é a seguinte: devemos abordar todas as áreas da nossa vida através da lente do Evangelho. Vamos descobrir como ele faz isso. Nos capítulos 1 a 4, o problema apresentado é que há divisões na igreja. Depois que Paulo foi embora, outros mestres passaram pela cidade. Um cara chamado Apolo e, em seguida, Pedro. As pessoas decidiram escolher o seu mestre favorito e tornaram-se fãs daquele líder. Começaram a falar mal e desrespeitar quem favorecesse outro líder ou mestre. A resposta de Paulo foi meio sarcástica e afiada. Ele diz: "Vocês estão de brincadeira comigo. A igreja não é um concurso de popularidade. A igreja é uma comunidade de pessoas centradas em Jesus. Seus líderes e mestres são simplesmente servos de Jesus. Enquanto vocês podem preferir um líder ou outro, não vale a pena se dividirem e muito menos falar mal uns dos outros. O centro da igreja é Jesus e as boas novas sobre quem ele é e o que ele fez." Nos capítulos 5 a 7, Paulo aborda alguns problemas relacionados com o sexo. Havia várias pessoas dormindo com todo mundo na igreja. Um cara com a própria madrasta e várias outras pessoas ainda adorando os deuses gregos nos templos locais e fazendo sexo com as prostitutas que trabalhavam ali. Não só isso, mas havia pessoas na igreja que diziam que isso não era nenhum problema. Eles diziam: "Ei, somos livres em Cristo. A graça de Deus é infinita, não é? Então, sem problemas." Mas Paulo diz que não está tudo bem. Através do Evangelho, ele mostra que essa forma de pensar está errada. Ele diz: "Lembrem-se, em primeiro lugar, que Jesus morreu pelos seus pecados, incluindo a destruição de relacionamentos causada pela má conduta sexual." Se você é um cristão, a integridade sexual é uma das maneiras principais de respondermos à graça e ao amor de Jesus. Paulo também lembra que, assim como Jesus ressuscitou fisicamente dentre os mortos, os nossos corpos também serão erguidos dentre os mortos, o que significa o seguinte: se o seu corpo está sendo resgatado por Jesus hoje e eternamente, então o que você faz com o seu corpo é importante. É muito importante. Não é seu para fazer o que quiser. Paulo deixa isso muito claro. Ser um seguidor de Jesus também significa não comprometer a sua integridade sexual. Nos capítulos 8 a 10, a questão é sobre comida, mas não apenas preferências alimentares, como se você gosta ou não gosta de determinados alimentos. A questão sobre a qual os coríntios estavam divididos era sobre a carne vinda de animais sacrificados aos deuses gregos e romanos nos templos locais. Havia uma divisão entre os cristãos judeus e os gentios sobre como responder a esse problema. Mais uma vez, Paulo apela para algumas ideias centrais do Evangelho. Ele diz que a nossa lealdade é, acima de tudo, a Jesus como Senhor e não a outros. Se você estiver numa situação em que a carne foi dedicada a outro Deus, e há pessoas observando o que você faz, elas podem concluir: olha, os cristãos adoram Jesus e eles podem adorar outros deuses também. Paulo diz que nessa situação não coma a carne. A sua lealdade é somente a Jesus e você deve amar essas pessoas mais do que a si mesmo e não ser motivo de tropeço para elas. Paulo rapidamente qualifica isso e diz: escutem, como cristãos acreditamos que Deus é o Criador de todas as coisas, incluindo daquele animal. Os ídolos do templo, nós acreditamos, são apenas pedaços de madeira e de pedra. Então, se não houver ninguém ao redor que possa interpretar mal as suas ações e se você estiver com fome, pode comer. Como um novo ser em Cristo, você é livre para seguir a sua consciência nesse tipo de assunto. Então, por que uma situação não tem problema e a outra sim? O princípio básico é o amor. O amor nega a si mesmo e procura o bem-estar de outras pessoas. E o amor de Deus, é o centro do Evangelho. É o que Jesus fez quando morreu por nós. Paulo diz que é o que cristãos devem fazer por outras pessoas. Nos capítulos de 11 a 14, Paulo continua abordando problemas nos encontros semanais de adoração.
Havia algumas pessoas que estavam tendo experiências espirituais muito poderosas. Começavam a orar em voz alta e em línguas desconhecidas. Outras pessoas começavam a compartilhar um ensinamento ou uma palavra de Deus e, em seguida, alguém levantava e interrompia porque também queria compartilhar. Era uma situação muito caótica e isso estava distraindo as pessoas do Evangelho, especialmente os visitantes. Nesses capítulos, Paulo ajuda-os a pensar, antes de tudo, no propósito desses encontros para ajudá-los a ver que tipo de comportamentos são adequados. Ele diz que o encontro semanal é um lugar onde o Espírito de Deus trabalha através de todos e isso acontece de forma unificada. Ele desenvolve uma metáfora legal sobre a igreja, como um corpo humano. É um corpo, mas tem partes diferentes. Cada parte serve um papel único e importante. Ele nomeia um monte de coisas que o Espírito faz através de todas as pessoas diferentes, tudo para a edificação da igreja. Esta é uma frase-chave desses capítulos. Paulo conclui que o maior valor dos encontros deve ser o conceito principal do Evangelho, o amor de Deus. O amor também é uma palavra-chave nesses capítulos. O amor irá obrigar cada pessoa a usar o seu dom para servir e procurar o bem-estar do outro. Paulo aplica isso aos problemas dos coríntios. Algumas pessoas pensam que o objetivo do encontro é ter experiências espirituais intensas ou é ter uma chance de falar o que vem à mente. Paulo diz: escutem, eu sou um grande fã de experiências poderosas de oração. Mas se isso distrai ou assusta outras pessoas, devo parar, porque eu estou pensando mais em mim do que no amor que tenho por essas pessoas. O encontro em torno de Jesus deve ser organizado para que todas as pessoas possam aprender, cantar, adorar e ouvir Deus falando. O último problema que Paulo aborda é a questão da ressurreição de Jesus e a esperança futura para os seus seguidores. Algumas pessoas na igreja diziam que a ideia da ressurreição é ridícula e sem importância para um cristão. Paulo reage a isso. Ele começa dizendo que a ressurreição é uma parte essencial do Evangelho. Nós acreditamos nela por causa das centenas de testemunhas oculares que viram Jesus vivo em corpo físico depois de ser publicamente executado pelos romanos. Se Jesus não ressuscitou, Paulo diz, então a sua morte não teve sentido. Estamos todos ainda perdidos no nosso pecado e egoísmo. Devíamos parar de ser cristãos. Paulo então mostra em detalhes como a ressurreição foi a vitória de Jesus sobre a morte e o mal, como é uma fonte de vida e poder para nós no presente e como é uma promessa de esperança futura para todo mundo. A ressurreição de Jesus é a razão para a nossa união. É a razão pela qual devemos manter a integridade sexual. É a fonte de poder para amar outras pessoas mais do que a nós mesmos. E, em última análise, é a nossa esperança para a vitória sobre a morte. Então Paulo conclui que acreditamos que Jesus foi ressuscitado dentre os mortos, o que significa o seguinte: o Evangelho não é somente um conselho moral ou uma receita para uma espiritualidade particular. É um anúncio sobre Jesus que cria uma realidade completamente nova. E é sobre isso que se trata 1 Coríntios, sobre a capacidade de enxergar cada parte da nossa vida através da lente desse Evangelho. Esse vídeo praticamente expande essa estrutura geral da carta que a gente vê ali no item 5 da nossa revista. Ela faz essa expansão da carta. E a gente vai ver que nos primeiros 2 versículos, que são os versículos iniciais de 1 Coríntios, 1 Coríntios 1 e 2, a gente tem, ou melhor, 1 Coríntios 1, né? 1 Coríntios 1, 1, a gente tem ali a apresentação do autor. Então, ele começa dizendo, Paulo, e aqui ele vai, lembra que ele tem um dos problemas ali, é a questão do apostolado dele, ele fala que foi chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus. Paulo está dizendo, olha, sou eu que estou escrevendo, e eu não estou me dizendo apóstolo, não estou falando que eu sou apóstolo, igual alguns estão falando aí, mas eu sou um apóstolo pela vontade de Deus. O que configura um apóstolo? Ter convivido, ter visto, ter estado com Jesus. Hoje a gente tem muita gente que se diz apóstolo, né? Que se diz detentor desse título. Mas apóstolo bom, conforme diz alguns reverendos aí, alguns pastores, é apóstolo morto. Esse é o apóstolo bom, porque já são os verdadeiros, né? Então Paulo está dizendo, ele apareceu para mim no caminho de Damasco. Ele me ensinou, eu aprendi verdades diretamente de Cristo Jesus. Então Paulo fala, eu sou apóstolo, não pela minha vontade, não fui eu que
procurei, não fui lá no Pedro, não fui lá no corpo apostólico e pedi para que eles me ungissem, pegassem um chifre de óleo e enchesse, me desse uma bisuntada de óleo. Não, eu sou apóstolo porque Cristo Jesus apareceu para mim. Eu sei o que me aconteceu lá no caminho de Damasco, eu sei o que me aconteceu em todo esse processo, em todo esse tempo. Então é pela vontade de Deus que eu exerço o meu ministério. E ele continua dizendo que ele está acompanhado desse irmão Sóstenes. Então, Paulo não está sozinho na escritura dessa carta. Provavelmente, Sóstenes era o que se chamava de amanuense, que era aquela pessoa que Paulo ia ditando e ele ia, então, transcrevendo a carta para Paulo. Ele ia escrevendo para Paulo. Se eu não me engano, o Adão vai me ajudar nisso, porque eles estão estudando Gálatas, é Gálatas que Paulo fala, e eu, Paulo, escrevo de próprio punho. Veja quão grandes são as minhas letras ali, ele vai dizer, né? Ou seja, há uma percepção ali de que a saúde de Paulo, a vista de Paulo já não estava tão boa ao escrever Gálatas. Então, essa figura do amanuense era uma figura comum. Então, o Sóstenes, ele é o que transcreveu essa carta e é aquele que foi ali a mão de Paulo, os olhos de Paulo ali para o texto, enquanto Paulo escrevia inspirado ou ditava inspirado pelo Espírito Santo. E quais as conclusões, então, irmãos, dessa primeira lição e desses primeiros conteúdos que a gente vê de 1 Coríntios? A primeira coisa é que a gente precisa entender que nós continuamos, assim como os irmãos lá de Corinto, nós continuamos expostos às mesmas influências. Nós continuamos expostos aos mesmos desafios. Nós continuamos expostos a um processo natural de assimilação. Nós falamos isso aqui, acho que foi domingo passado, Cassandro já falou isso aqui, uma vez quando pregou em Daniel, eu já preguei em Daniel 1, já falamos sobre isso aqui. O que é a ideia da assimilação? É quando a cultura de fora é tão presente na minha vida, que eu passo a viver o Evangelho por essa cultura. Eu passo a diluir as verdades do Evangelho, e eu me torno um como aquele que me assimilou. Nós temos 3 inimigos: a carne, o diabo, e o terceiro deles qual é? O mundo. O mundo. A mentalidade do mundo, o sistema do mundo. Então, quando eu passo a ser assimilado pelo sistema do mundo, e eu vou traduzir o Evangelho a partir do sistema do mundo, provavelmente eu vou diluir a minha vida no Evangelho. Provavelmente as doutrinas bíblicas não vão ter peso sobre mim. Provavelmente eu vou dizer, eu sou livre em Cristo, eu posso fazer o que eu quiser, eu posso fazer como eu quiser, da forma que eu quiser. Ou eu vou dizer, você vai para o inferno porque não depilou a perna. Né? Então, somente quando o Evangelho, a gente entender que o Evangelho ele é supracultural, é que o Evangelho que nos dirige, é o Evangelho que nos dá a forma de nos portar no mundo, e a gente precisa entender isso e encarnar essas doutrinas, é que a gente vai perceber. Primeiro, se estamos em alguma área da nossa vida lidando não como uma mentalidade bíblica, mas como uma mentalidade não bíblica, uma mentalidade fora, extra-bíblica, uma mentalidade do mundo, mundana. Lidar com o Evangelho, com a mentalidade mundana, nos torna crentes mundanos, gente. Nós muitas vezes pensamos que o crente mundano é aquele que está atolado no pecado. Eu posso estar aqui trazendo a mensagem para vocês diluída dentro de um liberalismo, tentando agradar todo mundo que me vê na internet, e está trazendo para vocês algo extremamente mundano, que o mundo vai gostar de ouvir, que as pessoas vão dizer, nossa, que pastor, paz e amor, nossa, que mensagem legal, nossa, ele não julga ninguém, nossa, eu quero ser crente nessa igreja, porque essa igreja pode tudo, essa igreja, a gente pode fazer o que a gente quiser, nessa igreja tudo é permitido, porque Jesus é assim, e aí por diante. Eu estou sendo extremamente mundano, eu, Cassandro, ou qualquer outro que fizer isso a partir desse púlpito.
se a gente entender dessa maneira. E fomos, então, assimilados por isso. A segunda coisa muito importante que eu creio que a gente pode olhar aqui é sobre qual a autoridade que a Escritura tem na sua vida. Pensando agora, fazendo uma amarração disso aqui. Quanto da Bíblia, quanto das Escrituras, quanto das verdades bíblicas, quanto da doutrina bíblica, realmente te influencia ao ponto de você decidir viver de outra maneira e ordenar a sua vida a partir de outra ótica, que é a ótica cristã. Então, essa também é uma segunda conclusão. A terceira conclusão é, como parte de uma comunidade de Cristo, como eu tenho me comportado e vivido de tal maneira que a minha comunidade não se transforme nessa bagunça. Porque uma igreja, gente, se todos nós sairmos daqui, esse prédio, ele não tem problemas. Talvez um vazamento ou outro, mas ele não tem problemas. O que é a igreja? É quando nós estamos aqui reunidos. Esses dias atrás, conversando com uma pessoa, e ela disse, eu não vou voltar mais lá naquela igreja. Por quê? Porque eu estou com um problema com aquela igreja. Eu não quero mais saber daquela igreja. E eu falei para ele, não, você não está com problema com aquela igreja. Porque se você tivesse problema com aquela igreja, eu não estava conversando com você na mesa de café. Você está com problema com pessoas daquela igreja. Concorda comigo? Ele ficou me olhando, eu falei, se você tem um problema com o seu patrão, e ele te distratou, você não deixa de trabalhar porque você tem problema com patrões. Você deixa? Não vou mais trabalhar. Por quê? Porque eu fui maltratado por um patrão. Tá, mas isso você vai ver do quê? Não sei, mas eu não vou mais trabalhar. Não vou procurar mais emprego nenhum. Alguns falam, vou trabalhar para mim mesmo. Aí você descobre que você vai ter problema com você como seu patrão, porque vai ter dia que você vai querer se mandar embora. E não pode. Porque você vai ver que a coisa não é assim que funciona, né? Então, o que eu e você estamos fazendo para que a nossa comunidade de fé não se torne aquilo? Nós estamos tolerantes com o pecado no nosso meio, ou nós estamos ajudando os nossos irmãos a olhar para Jesus e buscar uma vida santa, agradável, reta diante de Deus? Nós estamos mais olhando, fazendo juízo moral, ou nós estamos nos dispondo a caminhar com essas pessoas para apresentar Cristo Jesus para ela? Nós estamos olhando e pensando, eu não tenho nada com isso, ela que se exploda, o problema é dela, a vida é dela, ela que morra para lá, mas hoje à noite nós vamos tomar ceia e celebrar o corpo de Cristo, ou nós estamos nos envolvendo em oração com aqueles que nós não conseguimos, às vezes não temos abertura, irmãos, não temos intimidade. Não estou dizendo aqui que todo mundo tem que ficar se metendo na vida de todo mundo, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou te dizendo é que a gente precisa pensar se nós estamos, de uma forma prática, sendo intercessores uns dos outros, atentos às dores uns dos outros, dividindo nossas dores, entendendo que nós não somos os únicos que sofremos nesse mundo, entendendo que quando o irmão vier, você está lá, você está com um problemão gigante, aí o irmão vem dizer que ele teve lá uma dificuldade, porque alguém arranhou o carro dele, que ele comprou, o carro dele é uma Brasília de 1928, a Brasília dele, alguém arranhou, e ele está muito triste por aquilo, e você pensa, meu Deus, eu acabei de ter perda total no meu carro do ano, quem que esse cara acha? Sabe, a gente não está diluindo a dor de ninguém, a gente não está se achando mais importante ou mais santo que ninguém. Como que eu estou posicionado hoje, aqui, nesse lugar, na cidade de Foz do Iguaçu, com os desafios de Foz do Iguaçu, para que a minha comunidade de fé seja uma comunidade de fé cristocêntrica? Eu estou disposto a me indispor pelo Evangelho? Se o meu pastor deixar de ser bíblico, eu estou disposto, por mais que eu goste dele, a dizer, pastor, o senhor está sendo herético. Estou dizendo também para vocês me queimarem em praça viva, não. Vocês estão entendendo, né, gente? Mas vocês estão entendendo? Eu estou disposto, em nome do Evangelho, da vida correta, a me indispor, às vezes, até com aqueles que eu amo, com meus filhos, e dizer, filho, esse comportamento eu não vou tolerar. Esse comportamento está errado, é contra o que o Senhor nos... Olha, você pode até fazer, mas saiba, eu não vou tolerar. Você não vai fazer na minha casa. Você não vai fazer aqui.
Eu não vou sustentar esse tipo de vida que você decidiu ter. Ou nós vamos, em nome do amor, continuar aceitando tudo? Essa é uma pergunta importante para nós e que a gente precisa responder, e que o livro de 1 Coríntios nos convida a responder. Nós hoje temos muito mais conhecimento, muito mais entendimento. Nós hoje temos mais do que só uma carta escrita para a nossa igreja. Nós temos uma carta que foi escrita para Corinto, que foi escrita para Éfeso, que foi escrita para Filipenses, que foi escrita para Tessalonicenses, nós temos os evangelhos compilados, nós temos o livro de Romanos, nós temos o Antigo Testamento todo para nos dar base para a caminhada, nós sabemos o final de todas as coisas, nós temos essa visão muito maior do que o crente que estava lá no primeiro século. Então, de alguma maneira, nós somos muito mais responsáveis, entendam bem o que eu estou dizendo, porque temos muito mais conhecimento. Nós estamos vivendo uma época que você chegar em casa agora, e eu te aconselho a fazer isso, colocar 1 Coríntios, você vai ter aula com os melhores mestres que você já viu, e com os caras ruins também, mas vai ter lá, está disponível. Nós não temos desculpa para não viver uma vida que agrade ao Senhor. Então, meus irmãos, essa é a primeira aula dessa carta empolgante de 1 Coríntios. É desafiador, por quê? Porque mexe conosco. A minha esperança e a minha recomendação é que, ao olhar para Coríntios, a gente sempre volte a olhar para nós. E a gente entenda que os desafios daquela igreja são os desafios dessa igreja. Os desafios daqueles homens são os desafios desses homens modernos. Daquelas mulheres são os desafios das mulheres modernas. Daqueles jovens, daquelas crianças, são os desafios das famílias que nós também vivemos nos dias de hoje. Amém? Vamos orar?